Oi, pessoal, tudo bom? Beleza aí? Como é que está? Muito frio? Vamos lá para mais uma aula, pessoal? Então, essa é uma aula de língua portuguesa para o sétimo ano, é a aula número 27, e nós vamos falar de um tema que chama Marcas da Oralidade. O que que será isso, hein? Oralidade, o que que são essas marcas, tá? Vamos lá ver isso, então. Eu sou a professora Nina e estou aqui com vocês para falar sobre isso. Vamos embora? Bom, primeiro vamos entender, né? Deixa eu tirar minha cara linda, maravilhosa daqui do cantinho. Então vamos lá. Olha, o que que é oralidade, gente? Oralidade vem da palavra oral, que significa o que a gente fala, tá? O que é dito, o que é falado. E tem a escrita, que é quando você realmente registra no papel, em forma de letras, o que você está querendo dizer, a mensagem que você quer passar, tá? Então vamos ler aqui, ó. A oralidade e a escrita são duas formas de variação linguística. O que que é variação linguística? Formas variadas de você se expressar, tá? Quando a gente fala em linguística, a gente está falando em língua e está falando na maneira como a gente se expressa, como a gente passa a nossa mensagem, o que a gente está sentindo ou o que a gente quer dizer sobre alguma coisa, tá? E variação porque tem muitas formas de você fazer isso, né? E cada uma tem as suas características. Uma delas, duas que a gente está vendo aqui, são a modalidade oral e a modalidade escrita, tá? Vamos continuar. Então vamos ler rapidinho. A oralidade e a escrita são duas formas de variação linguística, onde a oralidade é geralmente marcada pela linguagem coloquial ou informal, enquanto a escrita, em grande parte, está associada à linguagem culta ou formal. Então, gente, não pode esquecer de uma coisa. O que é uma linguagem coloquial? É aquela que a gente usa no dia a dia, tá? A gente usa para falar com os colegas, com as pessoas, né, do seu círculo de amizade, os seus parentes. Então, nesses momentos, a gente não está muito preocupado em falar aquela língua portuguesa que a gente aprende na escola, né? Muito certinha, toda bonitinha. A gente está preocupado em passar a mensagem, a gente quer se expressar. E nesse momento a gente não fica muito preocupado com essas coisas, né? Até deveria, porque a linguagem também é um vício, né? A gente acaba acostumando a falar de uma maneira para você mudar para outra é bem complicado, né? Mas a gente no dia a dia não tem essa preocupação de acertar a linguagem. Bom, então a gente chama de informal porque é uma coisa solta, né? Sem preocupação. E a linguagem oral, desculpa, a linguagem formal, que aqui está a linguagem culta, está associada à linguagem culta, é aquela que a gente aprende no português, lá na língua portuguesa da escola, como é que você usa os verbos corretamente, como é que você usa os plurais, para você não ficar falando assim, nós vai, nós foi, né? A gente pode falar assim, dependendo do contexto de onde você está. Mas escrever nós vai, nós foi, não pode, certo? A gente vamos. Então, a gente tem que aprender a falar, a usar essa variação linguística, como eu falei, da norma culta, ou seja, aquela bem certinha, bem dentro das normas, com as regras da linguagem, da gramática bem faladas, bem escritas. E a gente tem que saber também que pode ser momentos que a gente pode usar a linguagem informal, aquela sem preocupação. Mas a gente tem que ter domínio das duas, entendeu? É por isso que a gente usa o português da língua culta na escola. A gente tem que aprender em algum lugar. E no dia a dia a gente não aprende, certo? Então você tem que ter domínio dessas duas situações linguísticas, situações de comunicação. Vamos lá. Quando falamos com os amigos ou familiares, usamos a linguagem informal, constituída por marcas da oralidade, e a gente vai falar sobre isso hoje, sejam abreviações, erros de concordância, gírias, expressões menos prestigiadas e prosódias. Desculpa, o que é uma expressão menos prestigiada? A gente chama de prestígio, de ter mais valor, entre aspas, a linguagem que a gente usa em norma culta. Ou seja, se a gente não está usando a norma culta, está usando cheio de expressões que a gente fala no dia a dia, gírias, os plurais não estão exatos, a gente faz abreviações como tá ou tó. Isso sim não é uma expressão prestigiada, ou seja, não teria muito valor dentro da norma culta. É isso que está dizendo aqui, tá? Vamos lá. Claro que a linguagem informal não pode ser considerada errada, tá? Uma vez que os falantes da língua utilizam a informalidade de acordo com determinados contextos. Foi o que eu disse, gente. Quando eu era criança, era muito comum as pessoas falarem assim, ai, você fala errado. Ai, aquele menino só fala errado.
Aí que tá. Isso a gente, hoje em dia, não usa mais falar dessa maneira, porque isso é um preconceito linguístico. Por quê? Essa maneira da gente falar depende muito de várias situações. Se você teve uma educação na escola, tem gente que nunca passou pela escola, né? Os mais velhos, tem muita gente que não fez escola ou estudou muito pouco. É, tem pessoas realmente numa condição social com muita dificuldade, que não tiveram oportunidades. Então a gente tem que contextualizar tudo isso, ou seja, entender em que situação que aquela pessoa está usando aquela linguagem. Se é uma pessoa realmente não teve acesso à escola, ou seja, ela não aprendeu, como eu falei, né, que é na escola que a gente aprende a norma culta. Se ela não teve essa oportunidade de aprender, como é que ela vai expressar dessa maneira no dia a dia, não é? Então, falar que está errado, você está incorrendo em preconceito, porque nem todo mundo teve oportunidade de aprender. Então, como a gente não fala mais em preconceito linguístico, a gente fala que você pode usar essas expressões tá, tó, gírias, tipo mano, e aí beleza, em situações informais, situações de conversa. Porém, você tem que saber que em outras situações, dependendo de onde você estiver, com quem você está falando, a gente já não pode falar dessa maneira, né? Você tem que usar outras expressões. É por isso que eu falei que quando a gente aprende a distinguir aonde a gente fala de determinadas maneiras, tá tudo certo, ou seja, você tem domínio da língua, certo? Então vamos lá. No entanto, quando estamos conversando com superiores no trabalho, por exemplo, né, tem outras situações também, essas marcas de oralidade, que a gente já vai ver as marcas já já, tá? São deixadas de lado para dar lugar a uma linguagem mais cuidada, ou seja, aquela em que não notamos as marcas da oralidade e que intuitivamente utilizamos em determinados contextos de produção que exigem formalidades. Aqui eles falaram, por exemplo, superiores no trabalho. Então vamos supor que uma moça vai trabalhar num escritório, um escritório de advocacia, por exemplo. Podia ser um escritório de contabilidade, um escritório de um engenheiro, não importa. Vai trabalhar num escritório. Então, ela vai lidar com vários tipos de pessoas ali. Ela não pode chegar, por exemplo, vamos supor que seja secretária de um advogado e alguém ligue para lá e fala, oh, por favor, eu gostaria de falar com o doutor fulano de tal. Aí ela fala, e aí, beleza? Manda aí, quem está falando? Vocês acham que ela vai poder falar dessa maneira? Isso é que é saber usar a linguagem em cada contexto. Como é que ela tem que saber? Como é que ela falaria? Ah, pois não, o doutor fulano de tal está em reunião no momento em que posso ajudar. Ah, a senhora gostaria de deixar um recado? Essas coisas. Ela pode falar, ai, mano, beleza? Olha, ele tá ali, tá falando ali contra fulano, e aí? Manda aí, quer deixar? Não pode, gente. A gente tem que saber usar. Por isso que tá falando aqui, olha, que quando a gente está falando em determinadas situações, e aqui está falando com superiores no trabalho, essas marcas de ai, beleza, tá, tó, né, são deixadas de lado. A gente não pode, ou pelo menos não deveria, usá-las. E usar aquela linguagem mais padrão, tá? É isso que está falando aqui. Contextos de produção que exigem formalidades, é isso. E se você, por exemplo, você for um dia para uma audiência, né? Você vai ser testemunha de algum caso, ou alguém te processou, ou você vai processar, né? Hoje em dia tem muitos casos, por exemplo, as mulheres processam os maridos quando eles não dão pensão para as crianças, um acidente de trânsito que você bate o carro, às vezes vai para processo, enfim, tem várias situações que você pode sim um dia precisar ir na frente de um juiz. E aí já é uma situação também que você não pode ficar falando gíria, né? Porque você vai depor, você vai responder as perguntas que o juiz te fizer, e você não pode ficar falando, mano, sabe? Não pode, não é isso? Então, assim, você tem que saber em que situações você usa gíria, em que situações você pode não usar, tá? O mais importante da diferença entre a oralidade e a escrita é perceber em qual contexto você deve usar a linguagem despretensiosa, aquela solta, informal, coloquial, que a gente acabou de falar, ou a linguagem formal, que exige conhecimento prévio das normas da língua. Então, é por isso que a gente tem muitas aulas de português, porque a língua portuguesa é uma língua complicada. Ela tem muita regra, né? Muitas situações que você tem que aprender. Então, por isso são 6 aulas por semana de português, porque é uma disciplina que é fundamental para as outras, né? Se você não escreve bem, como é que você vai responder uma questão de história, de geografia, de ciências? Tem que saber, não é isso? Tá bom?
Bom, agora as marcas da oralidade, que são elas exatamente, né? Marcas da oralidade são as expressões típicas da língua falada que estão presentes num contexto escrito, ou seja, é quando eu uso essas expressões orais que a gente não deveria escrever, mas que em algumas situações a gente passa para a escrita. Aí a gente escreve exatamente do jeito que se fala, tá? Aí a gente percebe que tem, então, essas palavrinhas que aparecem ali, de alguma maneira, a gente vai ver que situações é que elas são usadas, a gente percebe que aquilo é uma marca de oralidade, que não deveria estar na escrita. E aí a gente, por exemplo, circula. Ó, isso aqui, por exemplo, é uma marca de oralidade, e a gente tem que saber distinguir, tá? Continuando. Em geral, devemos evitar marcas de oralidade num texto escrito. Por quê? Porque o contexto do texto, ou seja, quando a gente escreve, é diferente do falado, tá? Porque o contexto do texto falado é diferente daquele do texto escrito. E o que usamos num lugar pode não funcionar no outro. É aquela questão de usar diante do juiz ou diante do seu colega. Como é que você fala com cada um deles? Certo? Mas há casos em que as marcas de oralidade são bem-vindas num texto. Em algumas situações a gente pode colocar. Como, hein? Onde? Nos diálogos. Mas fora deles devem ser evitadas. Por exemplo, se você pega um livro de história infantil que tenha, por exemplo, sabe o gibi do Chico Bento? O gibi do Chico Bento, ele fala com sotaque caipira, não é isso? Então é bem caipira a fala dele. É muito diferente da fala do Cascão e da Mônica, por exemplo, que tem uma linguagem mais urbana, que é diferente da linguagem da roça. Então a gente pode dizer que o gibi do Chico Bento, como ele está sempre falando, né? Ele fala de uma maneira bem informal, bem coloquial. Se vocês lembrarem, quando tem algumas histórias do Chico Bento, que ele está na sala de aula com a professora, por exemplo, vai ter ele falando aquele sotaque caipira e a professora falando de um jeito como falaria a Mônica e o Cebolinha, né? Por quê tem essa diferença? Porque a professora estudou, porque a professora está ali para ensinar a que as pessoas usem o português da norma culta, certo? Mas ela fala de acordo com a norma culta. Podem reparar no gibi onde aparece a professora. Tem uma diferença muito grande entre a fala dela e a fala das crianças, ok? Vamos lá. Vamos ver quais são essas benditas marcas da oralidade, então, que a gente está falando e não mostra? Olha lá. Você, né, tá, pra. Por que o você? Olha, se a gente pegar os pronomes pessoais que a gente usa, né, para conjugar os verbos, não, tem você entre aspas lá, porque assim, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Cadê o você aí? Não é? Agora, o você equivale ao tu, né? Tu vais à escola hoje, por exemplo? Você vai à escola hoje? Então, assim, o você entra no contexto do tu. Mas isso não quer dizer que ele faça parte da norma culta, tá? Ele é o informal. É como se fosse uma coisa solta também. Então, vamos ver outros. Olha lá. Político não é flor que se cheire. Quando a gente fala assim, não é flor que se cheire, a gente está usando uma expressão que é do povo, que não é uma expressão da norma culta, tá? Poderia ser trocada por político não é confiável. Aí estaria dentro da norma culta, certo? Outra, tal coisa pegou mal. Isso é gíria. Pegou mal é gíria, tá? Não poderia ser usada na escrita, mas numa forma de alguém falando, pode. Não dá para acreditar que não foram presos. Não dá para acreditar. Isso aqui é uma expressão de fala. A gente não poderia falar dessa maneira. Poderia ser, por exemplo, inacreditável que eles não foram presos. Aí tudo bem. Olha aqui. Fulano fez tal coisa só por fazer. Fez tal coisa, seja lá o que for, só por fazer. É uma expressão da fala, gente. Na escrita a gente teria que expressar de uma outra maneira, tá? Olha lá. Pagamos tanto imposto que não é brincadeira. É uma expressão coloquial. Se fosse para você escrever mesmo na norma culta, você poderia falar de outra maneira, né? A outra, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, também é uma expressão de fala. Na escrita a gente teria que expressar de uma outra maneira. Desde o princípio da humanidade, por exemplo. Olha lá, desde que o mundo é mundo, há corrupção, tá? Agora outras, ó. E as gírias e expressões que usamos quando falamos, tipo, mano, beleza, e aí? Tem tanta gíria, né, gente? Não tô nem lembrando agora. Se liga, tudo isso. Todas essas são exemplos de marcas de oralidade, tá? Existem muitas outras.
Olha lá, portanto, podemos entender as marcas de oralidade como transições de nossas falas cotidianas. É uma maneira, uma transição, uma maneira. Eu passo da fala, das palavras faladas para as palavras escritas. Então, tem uma mudança, uma transição. Elas são muito comuns em crônicas e contos, por exemplo, onde os autores trabalham diálogos entre os personagens e com o próprio leitor ao longo do texto. Então, uns slides antes, a gente falou que em algumas situações da escrita, as palavras coloquiais, as expressões coloquiais podem ser usadas sem problema e são bem-vindas. Em que situações? Por exemplo, quando ele está falando aqui, olha, tem crônicas, contos, em que, assim, onde é o autor ou o narrador falando, as normas cultas são respeitadas. A norma culta, né, é respeitada. Mas, por exemplo, se entra para a fala de algum personagem, em que ele tem aquela fala do estilo do Chico Bento, então a gente tem que escrever do jeito que o personagem fala, mesmo que seja uma gíria, porque é uma expressão que o personagem está usando. Então tem essa diferenciação. Quando é o narrador falando, a norma culta tem que ser preservada. Agora, quando é a fala do personagem, podem entrar essas expressões sem problema nenhum, certo, pessoal? É isso. Vamos lá. Relativos a esse conteúdo, as páginas são 66 a 69, tá? Marcas da oralidade em textos escritos. Então, você faça as atividades lá bonitinho, para você entender melhor do que tudo isso que a gente está falando aí. E tentem lembrar quais são as expressões idiomáticas que você usa, quais são essas expressões do dia a dia, quais são as gírias que você usa normalmente. Olha, tem muita gente que não sabe, mas a palavra legal é uma gíria. Legal, cara. Ó, legal, cara. Deu para entender? É isso, pessoal. Então eu vou ficando por aqui. Façam as atividades. Depois a gente vai fazer um vídeo de correção, ok? Tchau, até logo.